Bom, recapitulando rapidamente, né? Então, nós vimos sobre as 7 igrejas, nós vamos ver, né? Nós vimos a igreja de Éfeso, que era a igreja que começou né? A igreja apostólica, que começou com os apóstolos, e era a igreja... Depois nós vemos a igreja de Esmirna, que era a igreja perseguida, vimos a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Tá, queridos? Eu vou tentar falar sobre essas 4 igrejas, eu acho que não vai dar. Mas nós vamos ver sobre a igreja de Tiatira. Já está aqui, né? Então, o significado da igreja de Tiatira era sacrifício contínuo. Irmãos, esse período aqui foi o período onde a igreja católica ela reinou. Foi o período onde ela reinou sozinha. E nós vamos ler aqui para a gente poder entender. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Interessante que a igreja de Tiatira, irmãos, aqui, quando o Senhor fala sobre a igreja de Éfeso, o problema da igreja de Éfeso é que eles tinham perdido o primeiro amor, né? Eles tinham começado bem, mas eles estavam se esfriando, estavam perdendo o amor. Já aqui na carta de Tiatira, o Senhor fala, né? Jesus fala que as últimas obras deles eram maiores que as primeiras. Então, era uma igreja contrária, que estava fazendo o contrário da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse, ela todavia não se arrepende. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, aqui, essa igreja, a igreja de Tiatira, ela é do século, ela compreende o século 590, né? A data de 590 a 1517. O significado é sacrifício contínuo, e ela representa a Idade Média, corrupta, idólatra. Ela foi corrupta, irmãos. Aqui começou a idolatria, havia muita idolatria. Por quê? Porque aqui nesse período, foi o período onde a igreja católica começou a reinar. Ela começou, e o que o Senhor Jesus fala a respeito dessa igreja, porque eles eram um povo de obras, né? Nós lemos aqui que eles tinham obras, as obras que eles faziam, o Senhor os aprovou, né? Olha
quando ele fala do elogio, quando o Senhor elogia aquela igreja, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja de serviço, era uma igreja perseverante, e as últimas obras eram maiores que as primeiras. Mas eles tinham uma coisa aqui nessa igreja, que apesar de tudo isso, de ser uma igreja, vamos dizer assim, boa, estava acontecendo um problema dentro da igreja. Eles estavam tolerando a essa mulher Jezabel. Queridos, Jezabel foi uma rainha que casou com Acabe e que introduziu o paganismo, que introduziu adoração a Baal, né, lá no Velho Testamento. Tanto é que quando Elias chega diante do povo, Elias diz para ele, olha, para o povo diz, por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? O povo começou a cochear, o povo começou a ficar meio que perdido entre dois pensamentos, e era esse o espírito de Jezabel. Jezabel era uma prostituta, ela era idólatra. Então aqui, irmãos, a gente não sabe dizer, né, a história não sabe dizer se realmente o Senhor Jesus estava falando de uma prostituição, porque também existiu nessa época dessa igreja, porque essas igrejas, essas 7 igrejas, elas existiram de fato. Elas têm a sua correspondência profética, ela tem algo para nos ensinar hoje, mas elas existiram. Então, existiu sim uma profetisa nessa época da igreja de Tiatira, que estava induzindo as pessoas o mesmo espírito que havia em Jezabel, né, de prostituição, de idolatria, havia nessa profetisa. E o Senhor Jesus estava dizendo, olha, eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando essa mulher. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Eu disse, a correspondência profética, o período dessa igreja, que representa profeticamente essa igreja, foi o ano de 590 a 1517, foi onde surgiu o primeiro papado. Então, aqui, irmãos, a idolatria estava reinando. Começou, o que o Senhor Jesus estava falando a respeito dessa igreja? Que essa igreja estava tolerando esse espírito. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam deixando de crer somente na Bíblia, e agora a igreja católica estava colocando as doutrinas. A Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática, e agora a igreja católica ditava agora as doutrinas, aquilo que deveria ser. Então foi isso que o Senhor Jesus estava falando a respeito dessa igreja. E essa mulher Jezabel, irmãos, como eu disse, houve realmente essa mulher, essa profetisa, ela existiu, só que nós não podemos afirmar se era um espírito da idolatria, da prostituição. Jezabel era uma prostituta, né? Ela se prostituía lá no templo com os sacerdotes. Então, nós não podemos afirmar se isso estava acontecendo de fato, ou se era uma prostituição moral, espiritual. Mas era a esse respeito que o Senhor estava indo contra essa igreja, né? Falando contra essa igreja. Olha, vocês estão tolerando esse espírito, vocês estão cocheando entre dois pensamentos, vocês estão aceitando essa mulher, aceitando esse espírito, vocês estão voltando, deixando a Bíblia como a única regra de fé e olhando para outras coisas. Então, era isso que acontecia. Essa mulher, essa profetisa, o que ela fazia? Tiatira, irmãos, era uma cidade, ela abrigava muitas corporações comerciais.
cada uma dessas corporações tinha sua deidade patronal, cada uma tinha os seus deuses ali. Isso quer dizer que em Tiatira, a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. Então, queridos, o que acontecia em Tiatira? Os cristãos estavam sofrendo muito, porque, lembra, Lídia, que Paulo cita, né, que foi ganha por Paulo, ela era dessa cidade, ela era vendedora de púrpura, né? Ali em Tiatira havia muitos comércios de púrpura, tecelagem, então havia muitas deidades, muitos deuses ali. Então as pessoas, elas faziam as festas, é como se elas dissessem assim, olha, nós vamos fazer uma festa, o patrão, né, vai fazer uma festa, e lá naquela festa você vai ter que adorar, você vai ter que, né, você vai ter que entrar no esquema. Então, os cristãos estavam sofrendo muito ali, por conta disso. Porque muitos perdiam seus empregos, porque se eles adorassem, eles estavam indo contra a palavra. Mas se eles não adorassem também, eles poderiam perder o seu emprego. Queridos, isso tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco. Hoje, e eu creio que isso vai piorar, né, irmãos? Nós estamos vendo isso acontecer. Nós já estamos vendo um movimento se levantando contra o cristianismo. Vai chegar uma época, irmãos, que para nós falarmos que nós somos cristãos, vai ficar complicado. Vai ficar complicado ser cristão. E isso aconteceu e tem algo para nos ensinar hoje. Então, aqueles irmãos, eles estavam sofrendo isso. Aí o Senhor o Senhor se levanta e diz para eles, né, para essa igreja, olha, vocês estão tolerando essa mulher dentro da igreja. Vocês têm que se levantar. E olha o que ele diz. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. E esses filhos aqui, irmãos, poderia ser os filhos naturais daquela mulher profetisa, poderia ser os seus discípulos, poderia ser os filhos espirituais, aqueles que começaram a seguir aquela mulher, aqueles que começaram a participar, né, daquilo que ela estava ensinando, não tem nada a ver, e começaram a coxar entre dois pensamentos, e acabaram morrendo espiritualmente, acabam morrendo espiritualmente. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O Senhor sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então aqui nós vemos o Senhor dizendo qual seria a condenação para aqueles que a tolerassem Jezabel, para aqueles que não se levantassem contra aquele espírito, né? Era a morte espiritual. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Eu estava lendo hoje, irmãos, que essa profetisa, ela dizia o seguinte, ela falava assim, olha, para você vencer a carne, você precisa conhecer os segredos de Satanás, as profundezas. Como é que você vai vencer se você não conhece? Então ela induzia os cristãos ao erro. Não, você tem que conhecer, você tem que experimentar. Como é que você vai vencer se você não experimentar? Você já ouviu alguma coisa assim, irmãos? Né? Não, tem que experimentar, tem que conhecer, porque como é que você vai vencer se você não conhece?
Então ela dizia, ela levava os cristãos ao erro, a cometer o erro, a conhecer as profundezas de Satanás. Tão somente conservei os que tendes até que eu venha. Irmãos, essa igreja, ela também representa a igreja do fim, porque ele diz que tão somente conservai o que tendes até quando? Até o fim, irmãos, até que ele venha. Jesus já voltou? Então essa igreja também fala dos dias da volta do Senhor Jesus. Ela vai também até a volta do Senhor Jesus. Então, qual a aplicação que nós tiramos dessa igreja, irmãos? A aplicação que nós tiramos é que nós precisamos, irmãos, manter os nossos olhos na palavra, não cochearmos entre dois pensamentos, tomarmos cuidado, irmãos, porque essa mulher, apesar dessa igreja ser uma igreja de obras, ser uma igreja de fé, de perseverança, ela estava aceitando essas doutrinas, sendo seduzida, sendo induzida ao erro por Jezabel, por essa mulher, por essa profetisa, ou por esse espírito, né, de Jezabel, que é um espírito da idolatria. E idolatria, irmãos, é tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, viu? Idolatria não é só adorar uma imagem. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida se torna um ídolo e vira idolatria. Então, essa também é uma igreja do final. Tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras. Então, olha que interessante aqui, irmãos. Ao vencedor, que guardar até o fim. Querido, é aquilo que a gente sempre fala. Não importa como você começa, a questão é como você termina. Ele diz, até o fim, aquele que guardar até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Olha, irmãos, aqui está falando do milênio. Aqueles que vencer, aqueles que ficarem firmes, aqueles que guardarem as obras dele, ao vencedor, aquele que guardar as minhas obras até o final, que se manter firme até o final, ele vai dar autoridade sobre as nações no milênio. Você vai governar com ele no milênio. Olha que honra, irmãos. Governará com ele, darei autoridade sobre as nações. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa estrela da manhã, irmãos, é a última a desaparecer quando o sol nasce, e a primeira a aparecer quando o sol se põe. Essa estrela, na verdade, é Vênus, né? Então ele está falando da refulgência, do brilho do cristão, né? Que vai ser o primeiro a aparecer e o último a apagar o nosso brilho. Amém? Então ele está falando dessa igreja, irmãos, trazendo para nós, né? Porque o importante é trazer para nós o que nós podemos aprender com essa igreja. É nós nos mantermos firmes, conservar o que nós temos, até que ele venha, não se deixar enredar, não se deixar seduzir, irmãos, por esse espírito maligno de Jezabel, né? Se manter firme, não cochear entre dois pensamentos, manter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, amém? Depois nós entramos na igreja de Sardes, né? Que é a igreja remanescente. Sardes significa remanescente. É um grupo pequeno que se levanta. Aqui, irmãos, olha que interessante.
aqui é a igreja da reforma, tá? Aqui começa a reforma. Aí ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Falando da perfeição, né? 7 na Bíblia é o número da perfeição. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Olha isso. Tem nomes que vive e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que isso lembra, irmãos? Virei como ladrão. Isso lembra do arrebatamento, né? Na hora que menos se espera, ele virá. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, aqui, por que o Senhor Jesus, né, quando ele começa a falar a respeito da igreja de Sardes, ele diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras. Amém, irmãos? Ele conhece tudo. O Senhor Jesus, ele conhece todas as coisas. Que tens nome que vive e está morto. Queridos, a igreja de Sardes, ela estava construída num lugar alto. E Ciro conquistou aquela cidade. Ele descobriu uma forma de entrar ali. E foi num momento que eles menos esperavam. Aconteceu exatamente isso que nós lemos aqui, né? Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aconteceu isso mesmo na igreja de Sardes. O exército de Ciro entrou e invadiu no momento que eles menos esperavam. Eles achavam que isso não podia acontecer, mas aconteceu. Essa igreja, a igreja, como eu disse, é a igreja da reforma, a igreja de Martinho Lutero, né? Quando Martinho Lutero se levantou contra, porque aqui, irmãos, a igreja católica também estava governando aqui, e a igreja católica, porque isso aqui foi no período de 1517 a 1730 depois de Cristo. Aqui, queridos, lembra quando Martinho Lutero, ele se indignou. Por quê? Porque o que estava acontecendo na época histórica? Eles estavam construindo a igreja de São Pedro, e eles precisavam de dinheiro. A igreja católica precisava de dinheiro. O que eles fizeram? Eles começaram a vender indulgências, ou seja, perdão dos pecados. Então, por exemplo, eu ia lá e pagava, fazia isso por mim e fazia pelos mortos também. Então, uma pessoa da minha família que tinha morrido, eu ia lá, pagava a indulgência para ter a absolvição dele, para que a pessoa pudesse ir para o céu. E se levantou, né, e um dos reformadores que se levantou foi Martinho Lutero, que se levantou lá com as 95 teses, e colocou lá na igreja, né? Colocou lá na porta da igreja, na Alemanha, essas 95 teses. Então, isso aqui que aconteceu. Mas, quando ele diz assim, olha, conheço as tuas obras, que tem nomes que vive e está morto, querido, ainda havia muita corrupção dentro da igreja, como as indulgências. Então, era uma igreja que
que os rituais, irmãos, substituíram a verdadeira espiritualidade. Eles tinham eles tinham os rituais, mas eles não tinham fogo. Eles não tinham a essência, eles não tinham a espiritualidade. Era uma igreja cheia de ritos, cheia de dogmas, cheia de rituais, mas o fogo de Deus não estava lá. Ainda que o Espírito Santo, os reformadores, vieram e tentaram, irmãos, eles não conseguiram levar essa igreja de volta à igreja do primeiro século, que era a igreja dos apóstolos, aquele fogo, aquele amor. Então, foi isso que o Senhor Jesus disse: olha, tem nome que vive, parece, mas não é, Parece que é uma igreja cheia do poder de Deus, mas não é. Parece uma igreja forte, mas não é. Aí ele diz: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Irmãos, que forte isso, Era uma igreja que parecia que era, mas não era. E ele diz: não achei íntegra as tuas obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porque se não vigiares, virei como o ladrão. Irmãos, o Senhor Jesus, lá em Mateus, ele fala, que é para a gente vigiar, porque se a gente não vigiar, ele vai vir como ladrão da noite. Se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, a gente vigiaria, não deixaria que o ladrão entrasse na nossa casa. Isso está lá em Mateus 24. A mesma coisa aqui, irmãos. Se nós trouxermos isso para nós precisamos olhar para nós e vermos: será que tem fogo aqui? Será que a minha vida não é uma vida somente de aparência? Será que eu não... Quando se fala da igreja, irmãos, a igreja somos nós, somos cada um de nós, amém? Então, será que a nossa vida, irmãos, não é uma vida que aparenta, mas não é? Será que nós estamos sendo aprovados? Porque ele diz, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Então, algo para nós olharmos para nós e refletirmos e buscarmos ver se realmente nós estamos agradando o Senhor. Aí ele diz: tens contudo e sempre, por isso que essa igreja é a igreja remanescente, porque tendes contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Quem faz parte daqueles que não se contaminaram, irmãos? Amém? Amém? Levanta sua mão em fé. Nós fazemos parte, irmãos, daqueles que não se contaminaram, que têm permanecido firme. E para aqueles que não se contaminaram, que permanecerem firmes, irmãos, há uma promessa: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Vestiduras brancas se fala de santidade, irmãos? Você não terá um nome apagado do livro da vida. Irmãos, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Agora, se ele disse que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, será que o nosso nome pode ser apagado? Será que pode, irmãos? Pensa aí. Pode. De que forma que o nosso nome pode ser apagado? Se nós vivermos uma vida onde nós temos aparência de crente, mas nós não somos cristãos. Tem aparência de quem vive, mas está morto,
só uma fachada. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, essa é a igreja. Eu não vou entrar muito na questão histórica, porque senão nós ficaríamos, precisaríamos de um culto para cada igreja, irmãos. Se a gente for entrar em cada detalhe de cada igreja, nós ficaríamos um culto para cada igreja. Então, eu quero fazer a aplicação para nós, amém? Aí, a gente entra na carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraterno. Essa, irmãs, é uma igreja que não há nenhuma condenação. O Senhor não faz nenhuma reprimenda, nenhuma condenação a essa igreja. É a igreja, olha o que ele diz. No capítulo 2, né? No capítulo 3, no verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. O santo, né, irmãos? Ele é santo, ele é verdadeiro, porque apesar dessa igreja, irmãos, a cultura, ali ser uma cultura grega, havia muitos judeus que moravam ali. Havia uma população muito grande de judeus em Filadélfia. Então, em contraste com esses judeus que não eram, que não estavam vivendo verdadeiramente, né? Ele diz que ele sim é o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa chave de Davi representa autoridade e poder, irmãos. O Senhor tem autoridade e poder, amém? Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Essa igreja aqui, irmãos, era a igreja missionária. Muitos missionários foram enviados nessa época. A porta da evangelização foi aberta, né? A porta do reino. O Senhor Jesus disse que ele tinha a chave de Davi, a porta que abre o reino. E essa porta estava aberta. Eu creio que nesses últimos dias, irmãos, haverá um avivamento e muitas pessoas se converterão, amém? Eu creio que essa igreja, a igreja de Filadélfia, como a igreja de Laodiceia, são as igrejas do final. Nós estamos vivendo essas igrejas aqui. E a igreja de Filadélfia com a igreja de Laodiceia, elas são contrárias. A igreja de Filadélfia é a igreja verdadeira. E a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Então ele diz assim: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém? Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Provavelmente poderia ser uma igreja pequena, irmãos. Não era uma igreja muito grande, de muita expressão. Por isso que o Senhor disse que ela tinha pouca força. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Olha, irmãos, novamente, aqui fazendo uma referência ao final. Venho sem demora. Então, essa é uma igreja do final, porque ele está dizendo que ele vem sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. A Nova Jerusalém já desceu, irmãs? Não desceu, ela vai descer. Vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que eu creio, irmãos, há muitas alusões aqui ao final, né? Nós vimos aqui ele falando da questão que ele vem sem demora, falando da Nova Jerusalém que desce. Tudo isso vai acontecer no final.
E nós vimos aqui, irmãos, que não há nenhuma condenação para essa igreja. Apesar dela ser fraca, apesar dela ser talvez pequena, não havia nenhuma condenação com ela, né? E o Senhor por isso abriu uma porta para ela. Quando nós formos ler a carta de Laodiceia, o Senhor diz para Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Engraçado que em Filadélfia, né, a igreja de Filadélfia era a igreja que a porta estava aberta. O Senhor tinha a chave e abriu a porta. Em Laodiceia, que era a igreja que é oposta, que caminha junto profeticamente, o Senhor Jesus estava onde? Do lado de fora. A igreja tinha fechado a porta e Jesus estava do lado de fora batendo. Porque aí ele fala, olha que interessante, muitas pessoas, as pessoas pré-tribulacionistas, irmãos, creem que esse texto aqui fala que a igreja vai ser arrebatada antes. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Não é na hora, é da hora. Essa palavra da, no original grego, que é a palavra ek, significa tirar para fora. Então, esse é um dos textos que os pré-tribulacionistas, que nós vamos ver, né, daqui a pouco, num próximo culto, sobre... Eles creem que a igreja não passa pela tribulação, né? A igreja é tirada antes, porque se o Senhor te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, essa é a igreja missionária, a igreja, irmãos, que vai ficar até a volta do Senhor Jesus, que apesar de ser fraca, apesar de não ter tantas forças, ela permaneceu fiel. Aí nós vemos a carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia, irmãos, significa, coloca lá, justiça do povo, né? Lau é povo. Então, justiça do povo. Aqui em Laodiceia, irmãos, ele diz assim, ao verso 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Irmãos, Laodiceia era a igreja ali, a Laodiceia recebeu esse nome de Antíoco por conta da sua esposa, ele que chamava Laodiceia, ele deu esse nome para essa cidade. E ali havia, irmãos, as águas que eram canalizadas para esse lugar, ela chegava morna. Então, por isso que o Senhor usou esse termo: olha, conheça as tuas obras, que nem é frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Aqui, Colosso, o Vale de Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais: Colosso, conhecida por suas fontes de água fria; Hierápolis, conhecida por suas fontes de água termais; e Laodiceia, conhecida por sua igreja morna, que causou enjoo no Senhor Jesus Cristo. Então, as águas de lá eram mornas. Aí o Senhor fala: quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois disse, por que o Senhor disse que aquele povo não era nem frio e nem quente? Por que o Senhor Jesus disse que aquele povo era morno? E ele vai dizer: pois disse,
dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como eu disse, Laodiceia era uma cidade que havia bancos, irmãos, havia banco, havia também um colírio, lá havia uma fabricação de um colírio, que eles usavam para ungir os olhos, né? Por isso que o Senhor vai usar esse termo aqui. Então, era uma cidade muito abastada, que tinha tudo, que eles não precisavam de nada, irmãos. Houve um terremoto em Laodiceia, e eles não precisaram do governo romano para reconstruir, eles reconstruíram com o próprio recurso. Então, era um povo orgulhoso, eles se sentiam os tais, né? Eles não precisavam de ninguém, eles eram os bons. Foi por isso que o Senhor disse, olha, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, apesar de tudo que eles tinham. Vamos continuar lendo, depois eu falo. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eles se sentiam muito ricos, porque havia muito banco, havia muito ouro lá. Vestiduras brancas para te vestires, havia muito linho lá também. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu disse que lá havia uma fabricação de colírio. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmãos, se você reparar nessa igreja, o Senhor não faz nenhuma advertência, nada a respeito de imoralidade, de idolatria, não há nisso. Mas havia um espírito de orgulho, irmãos, um espírito de soberba naquela igreja. Por conta de tudo aquilo que eles tinham, de viver de forma abastada, de uma cidade próspera. Eles estavam tão orgulhosos, eles se sentiam assim, tão tais, tão poderosos, que eles, não precisam de nada, não precisam de ninguém. E será que isso não acontece hoje, irmãos? Às vezes a gente vê, pessoas, irmãos, tão cheias de si, que acham que ela não precisa de nada. E olha aqui que interessante, quando o Senhor fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí ele fala que ele vai disciplinar, ele fala de ceia. O que é a ceia? A ceia fala de comunhão. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Irmãos, hoje o Senhor Jesus está sentado no trono, não está? Mas por que ele está sentado no trono? Porque ele se humilhou, ele se esvaziou, Gálatas fala que ele se esvaziou, irmãos. Ele foi humilde. E quando o Senhor Jesus fala com respeito a essa igreja, ele está falando contra o orgulho daquela igreja. Ele está falando contra a altivez daquela igreja, contra o nariz empinado, contra aquele sentimento de achar que não precisa de nada e de ninguém. E aí o Senhor Jesus fala, olha, se você eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Você, pois, zeloso e arrepende. Não era só arrepender, tinha que ser zeloso para se arrepender. Ele está à porta, ele estava batendo ali. Como eu disse, em Filadélfia, ele tinha posto uma porta aberta. Aqui, irmãos, ele estava do lado de fora batendo. Ali a porta estava aberta para entrar. Aqui ele estava do lado de fora. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia tinha fechado a porta. Se ele estava de fora batendo, irmãos, é porque a porta estava fechada. Então, aqui é a igreja orgulhosa.
Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com o orgulho, com a altivez, com aquele sentimento de que eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, com aquele sentimento de que eu, por mim, me basta, eu sou suficiente, eu não preciso de nada. Porque o Senhor pode estar olhando e dizendo, olha, eu posso estar dizendo, não, eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de coisa nenhuma, não preciso de ninguém. E o Senhor pode estar dizendo, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí ele dá um conselho, porque apesar dessa igreja, irmãos, ser a igreja apóstata, a igreja da apostasia, o Senhor Jesus amava aquela igreja. Ele tinha promessa para aquela igreja, ele queria a restauração daquela igreja. Irmãos, o Senhor Jesus não desiste do seu povo, o Senhor Jesus não desiste da sua igreja. Ele escreveu uma carta para aquela igreja, apesar de, e para todas, né, apesar de. O Senhor queria restaurar a comunhão com aquela igreja. Amém, irmãos? Será que em algum momento da nossa vida, o orgulho não entrou no nosso coração? Será que em algum momento, irmãos, nosso coração não se ensoberbeceu pelo fato de conhecermos, né? A Bíblia diz que o saber ensoberbece. Às vezes estamos tão cheios de nós mesmos, né, irmãos? Será que não é hora de nós nos esvaziarmos de nós? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe, irmãos, para essa igreja apóstata, para essa igreja orgulhosa, se ela se arrependesse, o lugar dela seria se assentar no trono com o Senhor Jesus. Olha que privilégio, né? Então, eu quis rapidamente, teria tanta coisa, né, irmãos, para a gente falar da história, da cidade em si, mas como eu disse, nós precisaríamos de um culto para cada uma para essas igrejas. Então, depois, quem quiser, eu posso, né, mandar para você esse estudo, eu tenho o estudo para você poder ler, amém? O importante é nós olharmos para nós, irmãos. Essas igrejas, elas não estão aqui na Bíblia só para contar a história, elas estão aqui na Bíblia para nos alertar, para chamar a nossa atenção, para nos trazer de volta para Deus naquilo que nós estamos errando, né? Para que nós tomemos cuidado. Para cada igreja havia uma palavra, o Senhor elogiava aquela igreja, mas também o Senhor advertia aquela igreja. Para cada uma delas, tirando, né? Aqui Filadélfia, ele não falou nada contra Filadélfia, mas ele também tinha uma promessa para elas. Amém, irmãos? Então, precisamos olhar para nós, precisamos olhar para a nossa vida e vermos onde nós estamos errando. Será que nós estamos tolerando a Jezabel? Será que nós estamos, irmãos, vivendo um tempo onde nós estamos vivendo a igreja e vivendo fora da igreja, cocheando entre dois pensamentos? Será que nós estamos, irmãos, tão frios, como estava Laodiceia, tão orgulhosos, né, como estava a igreja de Laodiceia? Será que nós perdemos o nosso primeiro amor, como nós vimos em Éfeso, né, irmãos? Será que nós não estamos fazendo alianças, como foi Pérgamo, né, que se uniu ao Estado, se uniu? Havia tanta perseguição, irmãos, tanta perseguição, que essa igreja acaba se unindo ao Estado, né, com Constantino, né, que disse lá para o povo que tinha se convertido e facilitou a vida, e por conta disso parou-se as perseguições, e aí o povo, né, se esfriou.
Então, o que nós podemos tirar de lição para nós, irmãos? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Cada uma dessas igrejas, ela tem algo para nos ensinar.